amigos, hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente e aqui do meu lado, meu amigo Felipe Ferreira, advogado focado, especializado em influencers digitais, e hoje ele vai conversar um pouquinho comigo sobre todas as partes jurídicas aí que englobam esse mundo, né, atual das redes sociais. Isso não é? mesmo, isso mesmo. E eu também, é um prazer, né, estar aqui falando com vocês. Queria conversar um pouquinho a respeito também sobre as diferenças, né, Sim. sobre direito autoral e direito de imagem, que eu acredito que para vocês que são da área da fotografia, pode ser um assunto bastante interessante, Importante. né? E como isso eventualmente o que você pode fazer para evitar de ter conflitos, né? E então fica ligado no bate-papo aí que vai ser bem legal. Felipe, fotógrafo é dono da foto mesmo quando o cliente pagou pelo ensaio? Pois como quase tudo no direito, eu vou te responder que depende. Depende do quê? Depende do que ficou combinado entre você e a pessoa que te contratou. Muitas vezes você é contratado para o serviço e você vai vender a foto. Outras vezes você vai licenciar aquela foto. Então, as condições de contratação, as condições de negociação logo no início, é que vão ditar qual é essa condição que você vai ter em relação à propriedade ou não da foto. Qual é a diferença entre direito autoral e direito de imagem? Então, o pessoal acaba se confundindo muito. Né? Existe a confusão sobre, de fato, dois direitos que muitas vezes se colidem, né? Então, o direito autoral é o direito do fotógrafo, né? Daquele que, de fato, criou a imagem. Agora, o direito de imagem é o direito da pessoa que está presente ali na imagem, né? Apesar de parecer ser a mesma coisa, mas são direitos distintos. Tá? Então, é muito importante na hora da contratação, eu volto a tocar nesse tema, que você limite, né, as utilizações do seu trabalho como autor, ou fixe pontos que a pessoa que está presente, né, que é aquela que é a dona do direito de imagem, vai poder utilizar a sua obra ou não. Porque vamos supor, né, o fotógrafo vai lá, tira uma fotografia de moda. Fotografou a modelo, era a princípio para uso somente para ela, né, para ela postar nas redes, e ela depois vendeu essas fotos para uma loja, né? É justamente isso, né, Felipe? Isso, existe aí, dependendo do tipo de negociação, vai haver uma clara infração, né, daquilo que foi combinado. Porque, de fato, uma coisa é se utilizar desse trabalho autoral seu, porque existe todo um trabalho de captura de posicionamento de imagem, de luz, né, além de outros trabalhos de composição e eventualmente até edição, que demonstram, né, exigem um conhecimento técnico, né? E então você precisa definir esse escopo, sabe? Você tem que colocar nas cláusulas, né? O ideal é que, mesmo em contratações simples, em negociações simples, o fotógrafo tenha um contrato, mesmo que um contrato bem básico, que vai delimitar mesmo, né, a atuação, se a pessoa que aparece naquela imagem poderá fazer uma utilização comercial ou institucional. E muitas vezes, quando os fotógrafos são surpreendidos em situações como você me comentou, né, que ele faz um trabalho, imaginando que é um trabalho individual, uma peça, um trabalho institucional, né, e vai ver o seu trabalho está sendo utilizado em um outdoor, campanhas televisivas. Exatamente. E aí... Que acontece muito por aí. Né? Sim, e aí é o caso mesmo do autor da fotografia, ou inclusive das filmagens, né? A gente estamos aqui, por exemplo, não é somente fotografias, mas vídeos. Solicitar eventualmente a remoção ou a reparação por danos, né? Ele receber a sua indenização em razão do trabalho que ele fez. Mas no caso aí, se a pessoa não faz um contrato nessa situação, né? Ela tem direito ainda de ir atrás, né? Com certeza, com certeza. O ideal é ter o contrato, mas as conversas de WhatsApp, por exemplo, elas vão servir de prova, né? Não é o ideal, não é o ideal. O ideal, de fato, é você ter tudo definido, porque você diminui a chance de qualquer tipo de questionamento. Já havendo contrato, você pode ter algum risco, né? Imagina quando não tem. O cliente pode postar as fotos no Instagram
sem marcar o fotógrafo? Então, volto a dizer, tudo vai depender realmente do caso, daquilo que foi combinado. Se você vendeu a foto, é uma situação. Agora, se você licenciou o uso, o ideal aqui não, né? Que realmente marque o fotógrafo. Sim. Eu acredito que, assim, por uma questão de respeito mesmo, né, ao trabalho do profissional, é recomendável que a pessoa marque, Marcar, né? Mas tudo vai depender daquilo que foi combinado entre as partes. Sim. Fotógrafo pode usar fotos de clientes no próprio portfólio? Pode, mas desde que haja uma autorização específica para isso, né? E também vai depender muito do tipo de caso, né? Por exemplo, né, ensaios sensuais, né? Questões familiares, né? Vão exigir autorizações ainda mais específicas, né? Alguma foto íntima, né, de uma família, né? Alguma situação desse tipo, né? Ainda mais menores de idade. Então, algumas questões pontuais, eu acho importante o fotógrafo ter autorizações específicas. Ter autorização eu acho sempre relevante ter, mas em alguns casos é importante ter uma autorização por escrito mesmo, de forma bem clara. Precisa de um contrato até para um ensaio simples? Eu entendo que sim, sabe? Eu penso que sim. Por quê? Um contrato, ele vai delimitar as regras gerais de todo o trabalho, de como vai funcionar, inclusive, para outra parte, não somente para o fotógrafo, né? E ele evita, diminui a possibilidade, né, de possíveis conflitos. Eu penso também que um fotógrafo, né, que trabalhe com contratos, né, ele vai demonstrar também um profissionalismo, né, uma organização. E eu penso que isso vai refletir, inclusive, na imagem dele, né, de uma forma bem positiva com aqueles que estão trabalhando com ele. Vai demonstrar que ele é um profissional organizado, né, que ele tem diretrizes de trabalho. Então, eu penso que, além da questão da segurança jurídica, tem esse ponto, né, de demonstrar que você é um empreendedor, né, um profissional qualificado. Mas aí, no caso, a pessoa teve esse acordo no WhatsApp, né? Falou, a gente pode colocar essas fotos no portfólio, tem algum problema? Já serve como serve como indício de prova, sim, sem dúvida, né? que sim, sem dúvida que sim. Mas existem características específicas dos contratos que vão te assegurar um direito muito maior. Aquilo que você não coloca num contrato, eventualmente vai servir de prova para numa audiência, né, num processo. Então, serve, sim, claro, né, como um elemento de prova, mas ele é um elemento de prova, não é um contrato. Sim. Ensaio pessoal, o cliente pode proibir o fotógrafo de divulgar as fotos? Pode sim, é aquilo, inclusive, que a gente comentou agora há pouco nessa resposta anterior, né? Em situações de imagens sexuais, imagens envolvendo menores de idade, o cliente pode sim proibir né, a veiculação da sua imagem, né? No casamento, o fotógrafo pode publicar foto dos noivos sem autorização? Ideal que não, né? Ideal que tudo que se divulgue tenha uma autorização específica, né? É até por isso que eu volto sempre a falar. Eu vou parecer muito repetitivo aqui na nossa conversa, vai parecer que, Felipe, você só fala, faça contrato, faça contrato. É porque você tem que fazer contrato, gente. Não, tudo é contrato, né? Assim, vai te evitar dor de cabeça. Não tem outra coisa que eu vou te falar além disso, né? Pra evitar. O que a gente pode falar, Felipe? Assim, porque realmente... Inclusive, pode deixar essa parte aí na íntegra, aí que o pessoal vai dar risada. Porque nego vai falar, caramba, o cara só fala em contrato, tudo bem, o cara é advogado, mas não é. Mas é. Ele quer, lógico que ele quer ajudar vocês também, né? Ele tá dando dicas para vocês não entrarem numa enrascada, numa emboscada aí, né? Isso. E uma vez que você tem um contrato já feito, né, você vai manter só aquele padrão. Né? Eu faço contratos, por exemplo, de casamento. Tem um contrato de casamento bem elaborado, e aí depois você só vai basicamente mudar o nome da pessoa que está te contratando, a data do serviço que você vai prestar. Entendeu? Uma vez que você tem um contrato, você vai mudar poucos elementos dentro dele. Então vale a pena. Você contrate um advogado que vai te ajudar nisso, mas depois que você tem esse serviço pronto, você vai utilizar ele muitas vezes. Sim.
Fotógrafo de evento pode vender fotos dos participantes depois? Então, vai depender do combinado, né? É o direito de imagem, né? Isso, porque o que acontece? Uma coisa é a captação da imagem Que você pública, já né? tem, né? Você já tem o direito autoral, mas o direito de imagem é de cada indivíduo, né? Isso, mas, por exemplo, uma captação de uma imagem onde tem várias pessoas, não foca numa pessoa específica. Tá. É uma captação, por exemplo, ampla, aparecem várias pessoas no casamento, certo? Uma coisa é esse tipo de imagem, outra coisa é uma captação de uma imagem que dê um foco específico naquela pessoa. Então, são questões diferentes, mas mesmo assim é sempre importante ter essa autorização. Em festa infantil, quem autoriza o uso das fotos da criança? Então, em festa infantil, a gente volta a falar sobre questões de envolvendo menores de idade, né? Recentemente, inclusive, foi aprovado a lei que ficou conhecida Lei Felca, né? Verdade. Então, tema importantíssimo. É um tema importante, bem recente. Muito sensível, sabe? Então, recomendo fortemente que você tenha autorização dos pais, verifique mesmo se são os pais ou os responsáveis, para que você evite, inclusive, um problema criminal. O fotógrafo fez uma festa, fotografou uma festa infantil, postou no dia seguinte no feed e não pediu autorização para os pais dessa criança. O que pode ocorrer com ele? Bom, ele pode, eventualmente, ser responsabilidade por danos, né? Eventualmente por exposição indevida, e eventualmente ele pode responder por crimes, né, de estatuto da criança e adolescente, dependendo das condições, da forma que foi exposta aquela imagem, né? Mas isso eu tô falando, gente, numa situação, entre aspas, vexatória, entende? Você não deve fazer expor uma criança sem autorização nunca, praticamente, né? O fotógrafo postou a foto de aniversário dessa criança no feed do Instagram, no site deles, e os pais também postaram antes que o fotógrafo, né? Aí, alguns dias depois, alguma pessoa mal intencionada pegou essa foto e usou da pior forma possível. Fez uma edição na foto, alguma coisa nesse sentido? Então, aí é a responsabilidade da pessoa de fato que fez essa edição, né, ou publicou isso em redes sociais, né? Não, isso, de início, teoricamente, não é uma responsabilidade do fotógrafo, né? Ainda mais porque depois que você publicou a foto, não quer dizer, uma coisa que eu também acho importante deixar claro, né? Não quer dizer que porque a pessoa deixou a foto dela no Instagram ou, né, deixou aquela foto no Facebook dela, aquela imagem se tornou uma imagem pública, né? É interessante esse tema aí. Isso não quer dizer isso, tá, gente? Você tem que respeitar ainda assim o direito de imagem daquela pessoa, mesmo quando ela estava, por exemplo, dentro do Facebook dela. Não é porque essa pessoa postou que você pode usar essa foto. Não, de forma nenhuma, claro que não. Ainda há tanto o direito de autoral e o direito de imagem, né? Mesmo em fotos de Facebook, né? De perfis abertos, né? É um tema bem sensível. É um sensível porque, ainda mais hoje em dia, né, cara, com as redes sociais existindo tanto conflito, né? Tanta discussão, tanta politização das coisas, né? E é importante também a gente diferenciar situações em que são, por exemplo, figuras públicas também e figuras não públicas, né? Uma coisa é você de fato fazer uma captação de vídeo ou eventualmente uma situação envolvendo uma figura que é pública e outra é uma figura não pública. Marca pode repostar a foto do fotógrafo só porque marcou o perfil dele? Não pode. Principalmente quando for uma situação onde envolva uma comercialização, né? Por exemplo, uma marca, seja de roupa ou de bolsa, né? Se utiliza daquele trabalho autoral para auferir renda, né? Para vender em outdoor, né? Isso claramente ofende o direito autoral do fotógrafo, né? Ou do cinegrafista, né? Da pessoa que está gravando. E certamente, se a marca fizer esse tipo de comportamento, ela vai responder processualmente, pode ter, inclusive, essa campanha, né, publicitária retirada do ar,
o fotógrafo pode receber indenização por danos morais, materiais. Então, hoje em dia, as marcas não se aventuram, né, com esse tipo de coisa, porque eles sabem que é uma situação muito séria. Ó, uma coisa que, pegando o gancho nessa pergunta, que eu acho que é importantíssimo e acontece demais por aí. O fotógrafo é contratado por uma influencer, e só que esse influencer não fala que as roupas que ela está usando são de lojas. Ah, eu quero umas fotos aqui, quero fazer um ensaio feminino com você. Aí, ok, ela paga para você o ensaio, mas depois ela manda essas fotos para uma loja, né? E o fotógrafo não tinha ciência dessa questão comercial, né? O que o fotógrafo pode fazer nessa situação? Então, acontece muito pelo Brasil isso. Vou voltar a falar do que eu estava falando antes. O contrato vai evitar esse tipo de coisa, ou pelo menos diminuir a chance disso acontecer. Porque senão você vai ficar limitado à sua conversa de WhatsApp. O que você combinou com a pessoa? Não pode falar, é claro que não pode, mas você vai ter um pouco mais de dificuldade de conseguir comprovar isso, entende? Que você não autorizou esse uso comercial daquele seu trabalho, né? Volto a falar, uma coisa é você utilizar o trabalho do fotógrafo de maneira institucional, né? No seu perfil pessoal, ok, né? Mostrando diversos looks, como você, né, fica com roupas diferentes, tudo bem. Outra coisa é utilizar de maneira comercial, né? Com peças veiculativas publicitárias, vendendo aquela roupa, vendendo aquela blusa, aquele relógio. A gente está falando muito de roupa, de vestuário, mas influencer se encaixa também em venda de serviço, num restaurante, alguma cafeteria, né? Ah, gente, estou aqui fazer uma publi, e aí acaba repostando, né? Através do vídeo, né, que o fotógrafo fez, o cinegrafista fez, ou a foto, né? Isso. Então, justamente o que você falou, né? Tem que ter a autorização do direito de imagem, né, da própria influência, mas o direito autoral do fotógrafo. O fotógrafo tem que entender isso, assim, né, que o direito autoral dele funciona como um livro, como uma tela mesmo, pintada por um pintor. Ele tem que reconhecer que esse trabalho dele é reconhecido como um direito autoral. Sim. Bom, a gente conversando sobre direito de imagem, né, direito autoral, Felipe, eu lembrei de um super documentário que eu assisti no Netflix, chamado Freelancer, O Homem por Trás da Foto, que trata justamente daquela foto icônica de uma criança que está correndo em frente a um tanque de guerra, né, na Guerra do Vietnã. Acho que sim. Né? E aí o que acontece no documentário? De quem foi a autoria, né, dessa foto, e por décadas a autoria foi de uma pessoa, só que comprovaram por A mais B que essa foto era de um outro fotógrafo que estava ao lado dele, né? E como é que é isso nos dias de hoje, né? Então, eu vou assistir. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Claro. Eu não conheço o documentário, vou até assistir. É muito interessante. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Uma dica bacana de filme. Mas, antigamente, né, eu acredito que assim, os fotógrafos iam ter um pouco mais de dificuldade de comprovar a autoria do seu trabalho, né? Porque era fotografia analógica, né? Câmera, filme, né? Imagina, né, todas as dificuldades técnicas de comprovar. É possível, sim, através de perícias que vão, né, possivelmente deve ter sido esse o tema do filme, né? Fizeram umas análises sobre a questão de ângulo, né? Questões específicas que os fotógrafos, os profissionais vão conhecer e saber identificar. Então, assim, num período mais antigo, né, as dificuldades de comprovar a autoria seriam maiores, mas elas, mesmo assim como esse próprio filme vai demonstrar, elas seriam possíveis de ser reconhecidas através de perícia, né? Mas isso ia exigir um grande trabalho, muita investigação, né? Investigação e possivelmente um dispêndio de dinheiro, né? E que muitas vezes seria desnecessário. Hoje em dia, com os arquivos... Os arquivos RAW, né? os arquivos... como se fosse o negativo da fotografia. O íntegro da foto, né? Você teria muito mais facilidade de comprovar a autoria. Mas mesmo assim, em situações como a gente estava até conversando aqui um pouco antes, muitas vezes quando os fotógrafos estão próximos, né? Igual nós estamos aqui, uma foto pode
Tanto parecer ser de uma pessoa, como pode ser da outra. A gente está próximo aqui, a gente vai fotografar uma pessoa na nossa frente, fica bem difícil mesmo saber de quem é a autoria, não é? Mas mesmo em situações como essa, pode ser necessária uma perícia para a gente conseguir apurar e dar o devido crédito ao autor daquele trabalho, né? Sim. Então, assim, mesmo com as dificuldades, né, é possível se atestar a autoria daquele trabalho. Aí naquela época já era, imagina hoje em dia. É isso aí. Então fica a dica, assistam no Netflix. Isso. Netflix me paga o cachê, hein? Fotógrafo pode processar alguém que roubou a sua própria foto na internet? Com certeza pode. Isso pode dar um problema tanto civil como criminal. Então, essa questão no direito autoral, ela é muito séria, respeitada e já reconhecida por diversos tribunais brasileiros, pessoal. Então, fiquem atentos se suas fotos estão sendo utilizadas de uma forma irregular, se estão desrespeitando o seu direito autoral. Eu fotografei um evento e teve um jornal que publicou a minha foto sem os direitos embaixo, o meu nome embaixo da foto. Poderia processar esse jornal? Poderia, sem dúvida que poderia, né? No mínimo, o que ele tinha que fazer é te dar a autoria daquele trabalho, né? Tanto o jornal impresso quanto o portal, né? Sem dúvida nenhuma, né? O mínimo que ele deveria fazer é te mencionar, né? O seu mínimo. É óbvio que ele tinha que ter a sua autorização anterior, né? Antes de fazer esse trabalho. Mas, com certeza que o mínimo que ele deve fazer é te mencionar na foto. Usar fotos sem autorização pode gerar indenização? Pode sim, pode gerar indenização, e existem dois tipos de indenização, tanto a indenização por dano material, que aí é aquela questão, por exemplo, de marcas que utilizam, né, de forma indevida, então o ganho, muitas vezes, do fotógrafo pode chegar a casa de milhares de reais, né, e até mesmo dano moral, né, pela ofensa, pelo transtorno psicológico que esse descumprimento, né, do seu direito autoral te causou. Sim. O fotógrafo precisa registrar a foto para ter direito autoral? Teoricamente não, né? Teoricamente não. Vocês, quando fazem a foto, vocês têm o arquivo original, né? O arquivo RAW, né? Que vocês chamam. Né? E ele que vai comprovar mesmo a originalidade. É como se fosse o negativo da foto, né? O arquivo RAW. Né? Ele consegue, hoje em dia, com a tecnologia, você consegue inclusive descobrir até onde a foto foi tirada, de qual máquina foi tirada, GPS na própria foto, né? Pois é, então assim, vocês têm esse elemento de prova. Então, teoricamente, não. A IA pode treinar, copiar ou recriar estilo usando fotos de fotógrafos? É um tema polêmico, essa questão de inteligência artificial, super sensível, né? E teoricamente não, né? Por exemplo, uma inteligência, existe um fotógrafo, por exemplo, que existe todo um estilo pessoal, né, adotado. E se descobre que uma inteligência artificial está adotando aquele estilo, né, a gente pode comprovar através de diversos mecanismos, perícias, né? Então, obviamente que haverá uma infração ao direito autoral. Então... Mas é um tema bem complexo ainda, né, Felipe? Porque é difícil você achar a fonte daquele estilo fotográfico, né? Sim. É uma questão subjetiva, né? Subjetiva. Vamos supor, eu acredito que, assim, quando a gente estiver falando de um trabalho artístico, como, por exemplo, uma pintura. Teoricamente seria um pouco mais fácil de reconhecer pela forma dos traços, né? Pelas cores das tintas, mas a gente também não pode esquecer que, de certa forma, o trabalho do fotógrafo é como se fosse de um pintor, né? Porque você vai captar a luz daquela forma, né? Então... vamos supor, vou te dar um exemplo aí, um fotógrafo super reconhecido mundialmente, brasileiro, né? O Sebastião Salgado, que fazia fotos em preto e branco, né? Ele tirou muitas fotos de diferentes momentos do Brasil e de guerras também, né? E ele tem essa marca registrada de tirar fotos em preto e branco, bem vibrantes, bem dramáticas, né? E tem outros fotógrafos também que fazem nesse estilo de foto, né? Preto e branco, né? E fine art, né? Que o pessoal fala também. Poderia ser como é que eu posso dizer, uma cópia? Uma coisa de fato é copiar uma arte, né, uma expressão artística. Outra coisa é se inspirar naquela arte. Inspiração, né? Porque, assim, a gente tem que reconhecer que, na verdade, no mundo que a gente existe,
nada é novo, né? Tudo é, de fato, uma reimaginação ou uma reobservação de um ponto de vista. Nada se cria, tudo se copia, né? A pessoa fala, né? Existe um livro que eu não sei se vocês conhecem, que chama Roube como Artista. Já ouvi falar. É um livro bastante interessante que, assim, vai falar basicamente isso, que nós somos frutos das inspirações que a gente vai ter, basicamente, né? Se você vai lendo muitos livros, você vai acabar sendo influenciado por aquele tipo de pensamento. Se você vê muitas fotos naquele estilo, você vai acabar querendo recriar, replicar alguma coisa que seja semelhante àquilo. Então, assim, uma coisa de fato é a cópia, outra coisa é a inspiração, né? Uma homenagem, por exemplo. Uma homenagem. Muita gente vai falar, pô, eu fiz uma homenagem àquele determinado fotógrafo, só que aí o fotógrafo pode chegar e conversar, ó, você fez uma cópia, eu me senti ofendido aqui. Então, é uma linha muito subjetiva entre uma coisa e a outra, né? E no direito, assim, como quase tudo eu vou falar para vocês, tudo depende das provas que você tem, né? Da sua intenção. Sim. Felipe, uma coisa que acontece muito, né? Às vezes eu entrego uma foto para um cliente e essa pessoa ela acaba reeditando a foto, colocando filtro, alterando totalmente a foto, né? Ele pode fazer isso? Ele tem total direito à alteração da minha foto? Então, depende do caso, né? Volto a falar, o contratinho evitaria qualquer problema em relação a isso, né? Ou pelo menos diminuiria a chance de você ter discussão. Porque às vezes, desculpa te cortar, porque às vezes perde um pouco a minha assinatura ali daquela foto. É isso que eu ia dizer. Então, quando você faz o seu trabalho artístico, você tem a sua visão, né? Quando há essa manipulação da imagem, né? Há uma deturpação do seu trabalho. Então, digo que, teoricamente, o ideal é que não faça, né? Mas tenha tudo definido em contrato, porque aí você evita dor de cabeça, né? Ótimo. Para a gente finalizar essa entrevista aqui com o meu amigo Felipe, aquela pergunta final, qual o conselho jurídico você daria para todo fotógrafo profissional? É parar de tratar o direito autoral, o seu trabalho, como um detalhe. O direito autoral é um ativo financeiro importantíssimo para você. Então, é fundamental que você compreenda isso, absorva isso e, se de preferência, né, faça um contrato seguro que vai respeitar o seu trabalho e também a outra parte que vai estar presente. Felipe, brigadão pelo teu tempo aí. Que isso, eu que agradeço, gente. É um prazer mesmo. É uma satisfação conversar com vocês. Eu até falei com o Thiago, eu tenho, né, na minha cabeça de que quem não vive para servir não serve para viver. Então, é uma satisfação mesmo poder ajudar, esclarecer, tirar dúvidas, tá? E podem contar comigo. Segue lá no perfil Advogado dos Influenciadores. Eu falo bastante sobre temas diversos de direito digital, direito autoral, direito de imagem. Então, segue lá que você vai gostar bastante também. Só que você esqueceu de uma coisa importante, o teu livro, né? É verdade, sobre esse tema é verdade. Vou colocar para vocês aí. Não trouxe aqui para mostrar para vocês, gente, mas eu tenho um livro que fala sobre direito para influenciadores digitais. É um resumo explicando as questões mais práticas mesmo, né, do direito civil aplicado aos influenciadores digitais. Então, vou falar um pouco de direito de autoral, direito de imagem, Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade civil, né? Falo também de forma bem superficial, um pouquinho também sobre crimes contra a honra, né? Que é calúnia, difamação, injúria. Hoje em dia, com essa polarização das redes sociais, a gente precisa ficar bem atento com né, o que a gente acaba ficando sujeito, né? Sim, é isso aí. Beleza, pessoal, muito obrigado. E segue o Thiagão também aí, ó, nas redes sociais, hein? Obrigado, meu amigo. Tamo junto.